Queridos irmãos, filhos, bom dia, paz e bem, paz de Jesus, amor de Maria, razão da nossa alegria. Queridos filhos, assim posso chamar, todos que fazem parte do grupo de oração Luz da Vida, tenho-os como filho. Deles somos iguais na idade, mas na família dos filhos de Deus, eu os consagro, os tenho como filho. Eu tenho uma grande pena e saudade da minha paróquia, dos meus irmãos, do meu trabalho, aonde a minha vida cristã, então carismática, nasceu, aonde muitas coisas alcancei. Queridos, vamos pensar e vamos olhar para a situação que nós vivemos no mundo hoje, na situação em que se encontram os movimentos que trabalham pela salvação e libertação das almas. Por que não a renovação carismática, que é o filtro para purificar, para cristalizar as almas? Todos carismáticos são testemunho da grande reviravolta que houve com o surgimento da renovação carismática. Pessoas que não pisavam mais na igreja, pessoas que abandonaram a fé católica e cristã. E quantas dessas pessoas voltaram para a igreja com a renovação carismática? Eu digo a vocês que eu sou testemunho ocular, palpável, do que pode se transformar, e para transformar, para converter, para chamar os homens à conversão, é preciso muito carinho, muito cuidado. Pessoas que foram importantíssimas na minha transformação: Vera, Aquino, Sandra, Antônio do Carmo, Seu Freitas, para as pessoas mais idosas na renovação carismática. Contribuíram e colaboraram para a minha transformação hoje. Passei por vários problemas dentro da comunidade, dentro da paróquia, dentro da comunidade Promorar. Mas não sofri a metade do que eu tenho sofrido aqui. Tenho saudade. Muitas vezes eu não aguento nem sequer falar muito do que eu passei, do quem eu era eu, do quem eu sou hoje. E agradeço. Quando eu desejo falar com vocês, pessoas mais velhas da renovação, do grupo de oração Luz da Vida, é apenas para colocar para vocês que a perseverança, que a força, que o idealismo de transformar os outros não pode descer pelo ralo ou pelos dedos. O pingo d'água é mole, mas bate na pedra dura, ele bate até que fura. Antônio Carlos. Nós não só podemos estar quando as coisas estão do nosso jeito, porque a prova que Deus te dá
para que tu seja perseverante, para que tu converta, para que tu toques com tua palavra, com tuas músicas no coração humano, o inimigo você sabe que ele não gosta. Você sabe que o ministério de música é a seta que acerta bem certo no coração do inimigo. E ele não quer. Então ele começa a fazer as coisas te irritando. Mas volta atrás. Volta atrás. Vera, acho que minha orelhas está maior, ficaram grande, de Vera puxar minhas orelhas. Tem hora que eu não queria fazer as coisas, que eu não aceitava, mas ela sempre me corrigia. Então, não abandone. Sente, pense. Não dê força, não dê vontade ao inimigo, porque se você abandonar, o inimigo vai dizer, eu venci. Eu vou ter obstáculos de pretexto e ele cedeu pelo meus. Que vocês sabem que a renovação carismática hoje está esfacelando. Por quê? Porque uma coisa que Sandra falava muito e hoje tem é melindro. Se não está do meu jeito, eu não vou mais. Se não é do meu jeito, eu não quero mais. E muitos compromissos que nós estamos pegando e deixando o principal, que é a renovação carismática. Não criou a renovação carismática para jogar sobre os seus ombros todo o serviço de uma paróquia. Não. A renovação surgiu como um filtro, como uma vela de um filtro dentro da igreja, para ajudar na limpeza, para ajudar na santidade, na espiritualidade profunda da igreja e dos homens e mulheres na igreja. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe que só fica na renovação quem aceita. Quando nós cantávamos, as pessoas renovadas, elas pulam para frente, elas pulam. Hoje não se canta mais aquelas coisas, aquelas músicas antigas que tocavam, que jogavam no chão, que levantavam do chão. Hoje as coisas são mecânicas. Nós queremos muitas coisas, imitar muitas coisas, deixando o que era antigo. Antigamente isso é coisa de seu Freitas, quando nós fazíamos o núcleo na casa de Dona Vera, e às vezes se cantava aqueles cantos, Mona tocando violão, e nós cantávamos. E ele dizia, mas se existir céu, ainda que eu não fui lá no céu, mas fui bem pertinho. Então, por quê? Por que isto? Porque eram coisas do Espírito Santo, não era da carne. E nós estamos vendo hoje que as coisas estão muito na carne, pelo melindro. E é uma coisa que o inimigo chegou. Tem um ventilador dentro da renovação carismática, que o inimigo chega e joga a areia, a cinzânia, e o ventilador vai rolando e vai jogando. O desânimo, aquilo que nós falávamos da nova era, hoje nós estamos vendo. E muitos estão vendo, estão participando das coisas da nova era. O desânimo, a falta de fé, a falta de coragem, a falta de compromisso, a falta de pontualidade. Vão começar as coisas atrasadas, tá? Aí, olha, começou. Quem tiver, vai chegando, vai se situando. Mas não espere que chegue todo mundo para começar as coisas. Nós temos que ter compromisso. O que está faltando muito hoje é compromisso. E não abraçar o mundo com as pernas. Quem muito abraça, pouco aperta. Então, o compromisso é com a renovação carismática. A renovação surgiu para resgatar o que estava, ela tem, e principalmente quando vemos falar o testemunho da luz. O luz da vida.
que é Cristo quando ele disse: sou o caminho, verdade, vida. Sou a luz do mundo. Tenham cuidado vocês, porque vocês estão no mundo, mas não são deste mundo, porque o mundo vos odeia. E vamos colocar isso na cabeça, que se nós estivéssemos fazendo do jeito que o mundo está querendo, nós não éramos perseguidos. Nós não éramos. Mas se está uma coisa incomodando o inimigo, é a minha fé, mesmo pequena, e ele tenta querer acabar. Então, vamos ser pontual, vamos sentar, vamos olhar e vamos ver que tem tanta gente precisando de nós dentro da renovação carismática, dentro das igrejas. Joelho no chão pelos padres, pelas hierarquias da igreja, pelos diretores espirituais, pelas pessoas que fazem a renovação carismática, porque o inimigo tenta a todo custo tirar a renovação para de escanteio. O que está entrando dentro da renovação são brechas que nós sempre na nossas visualização e tempo nas nossas reuniões nós fala para tapar as brechas, mas nós abrimos a brecha. Uma coisa que é feita e que eu não concordo, vocês sabem disso. Intervalo, recesso. Nosso trabalho é espiritual, não é material, não é carnal, não é da terra. Não é uma prefeitura, não é um colégio, não é uma coisa do governo humano. Nosso trabalho é espiritual. Não tem folga, porque não tem folga. O servo de Deus e o soldado de Deus não tem folga. Mesmo dentro movimentando, eu tenho como visitar minha família, se nós formos pontuais, se nós formos radical, porque nem o santo chegou à santidade sem radicalismo. Foram radicais. Se nós olharmos a ordem franciscana, quando ela começou, e para que nós olharmos como está a ordem franciscana hoje, e todas as ordens religiosas. Com tanto muda, com tanto limpa, com tanto tira, com tanto, como é que diz, manipula, porque hoje os remédios manipulados são igual os nossos movimentos hoje. Ah, tira isso aqui porque isso aqui é muito rígido, não dá, e Deus não quer. Sim, Deus não quer. Como é que Deus não quer? Se ele tinha toda a condição de salvar o mundo sem precisar da morte de seu filho. Mas ele disse que o filho tinha que descer para morrer, salvar a humanidade com a sua morte. Ele tinha como resolver isso sem fazer isso. Assim como ele fez, ao pedido do sacrifício de Isaac, e mostrou o cordeiro lá para ser, ele tinha feito aquele cordeiro, está no lugar de Jesus Cristo toda a vida para que ele não fosse morto. Não fez? Então nós queremos ser. E nós temos que colocar na nossa cabeça quando Jesus diz: se me perseguiram, perseguirão também vocês. O maior inimigo nosso não é o protestante, não é a outra coisa. O nosso inimigo maior chama-se demônio. Esse arma tudo para não ver crescer, não ver fluir, não ver florir, não ver frutificar a obra de Deus. Então, meus amados, um abraço e vamos ser pontuais. Dividir o nosso tempo, que dá tempo para nós não termos recesso, porque se quanto eu me junto de 8 em 8 dias, o diabo já acha brecha, imagina 1 mês ou 2 meses de recesso. O que é que ele não faz? Que tudo o que está acontecendo é isso. Tudo o que está acontecendo é isso. Ah, porque, meu amigo, se temos coordenação, a coordenação delega. Você vai pedir ou 2, 3 dias para visitar sua família, tudo bem, você vai. Mas o movimento fica caminhando, tem alguém para caminhar. O diabo não acha apoio e não acha brecha. Porque foi coordenador viajou, coordenadora viajou, alguém dos ministérios viajaram, mas tem andando, está andando. Então o diabo não acha, não tem como ele montar a tenda e nem a mesa dele. Agora, se nós sair todo mundo
e fazemos isso. Mesmo os jovens, hoje o maior fluxo que nós temos que trabalhar é a juventude, porque é a presa e é o alvo certo do inimigo, é o jovem. Então, esses que nós temos que trabalhar. Os adultos também, mas os jovens nós temos que ter muito cuidado. Não ser radical com a juventude, mas também não ser banana, mole e aceitar e concordar com tudo. Ser pai, amigo, mãe, irmão, companheiro, advogado, juiz, promotor, desembargador, delegado, tudo. Um coordenador tem que ser isso, dentro. Porque ele vai ter que ter cabeça no lugar e jogo de cintura. Porque ele é o diabo está com a flecha armada para o coração do coordenador. Porque é o propósito dele. Se eu cortar a cabeça e tirar a cabeça, o corpo eu passo por cima. Porque o corpo sem a cabeça não tem movimento. Então senhores, e você que faz parte do grupo de oração, você que faz parte, rezem pelos coordenadores, rezem pela renovação. Nós estamos aqui fazendo um cerco de Jericó alternado, porque nós não podemos e não tem pessoas para ficar os 7 dias de joelho dobrado. Mas nós estamos passando a noite toda, começou quarta-feira passada. Hoje foi sexta-feira, de ontem para hoje, foi a segunda noite que nós passamos acordado em vigília. Começou 3 pessoas. Quarta-feira passada foram 3 pessoas. Ontem já tinham as 7 pessoas, das 7 trombetas, dos 7 sacerdotes, das 7 rodadas, das 7 do cerco de Jericó estamos fazendo. Peço oração a vocês, que nos ajude, que nós estamos colocando, nós estamos rezando, no primeiro momento, pela juventude, pelos drogados, pelos viciados, pelos alcoólatras. É o primeiro momento de adoração, de entrega e de clamor. Segundo, família. Pelas famílias hoje fragmentada e corroída pela televisão e a internet. Terceiro momento, pela igreja em termos geral. Hierarquia da igreja e tudo. Quarto momento, pela conversão da humanidade. Clamor pela conversão. Quinto, pela missionaridade dos missionários que se fazem, que hoje vivem na missão de nosso clamor por eles. Sexto, pela RCC em termos geral, para que o Espírito Santo blinde, coragem a renovação, e que a renovação não ceda aos caprichos do inimigo, porque é o prato A, o certo. Veja, se você prestar atenção, veja, todo o trabalho que tem dentro das paróquias, onde tem uma renovação, os padres querem o trabalho da renovação. Se você ler Ezequiel 34, você vai concordar com o que eu estou dizendo. Os padres querem o trabalho da renovação, mas não querem estender a mão e dar guarita e ajudar a renovação. Arrujam pretexto para tirar a renovação de escanteio, mesmo querendo o trabalho. Então, lá em Ezequiel, Deus fala, ai dos maus pastores que só querem o couro, a lã, o leite e a carne das ovelhas. Então, é isso que está. Cuidado. Não é dizer não. Ah, mas o padre está bonzinho. Cuidado, que esta mão e esta está armada. Por quê? Que muitos padres não aceitam a renovação, porque a renovação tem uma espiritualidade, tem uma coisa profunda
que ela forma os seus leigos, ela capacita os seus leigos, que hoje os ministérios que era para os padres fazer, quem está fazendo são os leigos da renovação carismática. Oração por cura e libertação. Fé e política. Promoção humana. Então isso está lá dentro. Então as coisas que eram para o padre, mas eles não querem fazer. E não querem, hoje tem tanto, me desculpe que eu sou realista, eu não tenho meio termo. Existe padre que tem mais raiva de um leigo do que não sei o quê. E nós temos que ter muito cuidado, minha gente. Se vocês querem saber, comprem um livro da CNBB, número 105, que você vai ver. Quais são as tentações para nós leigos? São faladas pelo Papa. E as tentações são o inimigo tentando. É o clericalismo, é o sacramentalismo, é o fundamentalismo, é o gnotismo, é o individualismo, é o puritanismo, tá? Que nós filtramos o mosquito e engolimos um camelo. Nós jogamos fardo nas costas dos outros, mas não queremos mover um dedo. Então isso é muito cuidado. Abraço, saudade. Queria eu poder estar aí, estou quase cego no olho direito e o outro já está. Então, para fazer uma cirurgia é 2.500 particular. Eu me afundei em dívida com o problema de rins e problema da vista. Estou melhor dos rins, mas gastei o que tinha e o que não tinha. Que se eu soubesse que não ia dar jeito, não ia dar, e o medo que eu tenho agora de rins parar. Então estou aí, me endividei com o comércio, com as coisas. O meu filho trabalha, mas o salário é muito pouco. Para 2 filhos, um que está estudando, os 2 estão estudando, fazendo faculdade, graças a Deus, agradeço a Deus por isso, que não são meu filho biológico, mas o desejo que eu tinha, eles estão realizando. O menino vai agora no final do ano, se forma em informática, técnico, não sei o que, fica uma coisa aí de informática. E a menina está fazendo direito. E eu sempre peço, está estudando para fazer direito, mas não faça errado, faça direito. Então é isso. Então, e eles não podem me ajudar. Me ajuda já com o que ajuda com a comida. Eu me endividei, que fiquei pendurado com tanto empréstimo para cuidar da saúde, para cuidar disso e cuidar daquilo, que hoje eu estou nessa situação. Então eu não posso. Se eu tivesse em Teresina, se eu tivesse como ir para Teresina, eu creio que eu já tinha feito a cirurgia dos 2 olhos, talvez eu não teria passado. Então essa é a verdade. Então não posso. Peço a Deus que veja se melhora que daqui para novembro, se eu me libertar de tantas coisas, poderei passar, hein? Porque quero ir até a minha terra. Um abraço, beijinho no coração de todos vocês. Coordenador, ministério, pelo amor de Deus, sentem. Não desanime, porque tem tantos precisando, na beira do caminho precisando de nós.